O apóstolo Paulo, capítulos 3, 4 e 5, ele começa a falar do Evangelho, dessa nova aliança que nos foi dada. E por que o apóstolo Paulo faz isso? Mais uma vez, mantendo a mesma maneira de se comunicar com os coríntios, mostrando para eles que não podemos de forma nenhuma tirar a centralidade de Cristo nas nossas vidas, a custo de perdermos o nosso total direcionamento para qualquer coisa. Eu queria convidar vocês a entender um pouco o título da mensagem, para que a gente possa então voltar ao capítulo 3, versículo 12, que é onde a gente vai começar a exposição. Mas eu convido vocês a abrirem comigo em Filipenses, capítulo 1. O apóstolo Paulo usa exatamente essa expressão que eu mencionei a vocês, em defesa do Evangelho. E por que o apóstolo Paulo usa essa expressão? Perceba como tudo está conectado ao que a gente vai falar aqui na noite de hoje. A cidade de Filipe, como tantas outras cidades, e a nossa cidade nos dias atuais, sofremos constantemente ataques de obreiros fraudulentos. Não somente ataques do próprio mundo, mas ataques de obreiros fraudulentos, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar justamente sobre a nossa postura diante de acontecimentos como esse. Por isso ele diz, aqui no versículo 27, de Filipenses capítulo 1, versículo de número 27 em diante, o apóstolo Paulo fala em referência àquilo que eu disse a vocês aqui. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo vermos, ou estando ausente, perceba, parece que o pessoal tinha muito medo da presença de Paulo, porque em Corinto é mais ou menos assim também. Cuidado que eu for ver vocês aí, o negócio não ficar ruim para vocês. No tocante a vós outros, estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A gente poderia dizer isso da gente aqui? Nós estamos lutando juntos pela fé evangélica? Seria bom a gente refletir sobre isso. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Os acontecimentos dessa semana conseguiram de alguma forma intimidar o seu cristianismo? Teve algum momento da sua semana que você se viu retrocedendo, ou talvez até se envergonhando da mensagem de Cristo, por conta de algum ambiente que você esteve? Pois é. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, as nossas lutas normalmente são vistas assim pelo mundo e pelos falsos crentes. Parece que Deus está nos punindo pelo fato de nós andarmos por um caminho apertado. Parece que o fato da nossa vida ser tão difícil como tem que ser, para muitos é visto como uma maldição. Perceba que não mudou. Em Corinto, Paulo passa por situações como essa. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Por quê? Porque tem salvação de outra parte? Tem gente que diz, Hoje, em qualquer lugar que você vai, tem gente com uma mensagem nova de salvação. Inclusive com rótulo evangélico também. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Alguém está faltando dessa graça? Alguém está faltando? Ou está todo mundo com sua conta de sofrimento em dias? Se estiver faltando, no final do culto a gente vai orar por você. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis, porque não vem mais, porque eles estão separados geograficamente do apóstolo Paulo, mas eles ouvem o que tem acontecido com o apóstolo Paulo. Ouvis que é o meu. Agora convido vocês a abrirem, ainda no capítulo 1 de Filipenses. O apóstolo Paulo diz no versículo 15:
Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Ó. Outros, porém, fazem de boa vontade. Você está em que grupo? Não, eu prego o evangelho só para falar mal do pastor. Tudo bem, né? Se isso é tudo na sua vida, muito pena. Aqueles, contudo, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Porfia fala justamente dessa tendência separatista de alguns individualistas. Outros, porém, fazem de boa vontade, como tem que ser. Estes por amor, como tem que ser, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então, Paulo se sentia recebedor de uma missão, né? Alguém já assistiu aquela série? Uma série dos anos 80, se eu não me engano, que depois virou uma série de filmes, Missão Impossível. É um seriado nos anos 80, se eu não me engano. E o que é Missão Impossível? Pois é, um agente secreto, ele recebe uma espécie de missão, né, que para muitos é vista como algo que não pode ser feito, e aí ele escolhe se vai cumprir ou não essa missão. Todos os filmes ele cumpre, pelo menos ele tenta, né? Então Paulo recebeu essa missão do próprio Deus de defender o Evangelho. Ele vai dizer, inclusive, que ele estava preso por causa disso nessa carta mais adiante, que ele vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele diz, eu fui incumbido, eu recebi essa missão. Não é por acaso que no capítulo 1 de 2 Coríntios, nós já falamos aqui como o apóstolo Paulo disse a carta de 2 Coríntios, dizendo que ele tinha sido nomeado apóstolo pelo próprio Deus, pela vontade de Deus. Versículo 17, para que a gente possa fechar o nosso raciocínio nessa primeira parte. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Tem gente que prega desse jeito? Muita. Falo com dor no coração, eu digo que é a maioria. Hoje nós vemos, por exemplo, essa tentativa de levantar bandeiras na igreja, né? A bandeira de tal denominação, não tem isso, é o único estandarte nosso, é o de Cristo. Por discórdia, insinceramente, o que seria uma pessoa insincera? Uma pessoa falsa. Julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, perceba que a estratégia do mal em Filipos é a mesma estratégia do mal em Corinto. Para que eu possa, de alguma forma, tentar persuadir as pessoas que foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo, eu preciso denegrir a imagem dele diante dessas pessoas. Para tentar, de alguma forma, adulterar a mensagem, eu preciso, antes de mais nada, descredibilizar o mensageiro. E isso fizeram com o apóstolo Paulo em toda a igreja que ele chegava. Coríntios não foi diferente. Coríntios, o pessoal foi mais agressivo, por assim dizer, contra o apóstolo Paulo. Convido vocês agora a abrirem a carta de 2 Coríntios. O título da nossa mensagem de hoje, em defesa do Evangelho de Cristo. Como eu expliquei para vocês, nesses capítulos 3, 4 e 5, o apóstolo Paulo vai fazer uma defesa do Evangelho, mostrando para os coríntios mais uma vez o que de fato é o Evangelho e o que o Evangelho deve produzir nos crentes, como evidência de que foram salvos por meio do Evangelho. Então aqui no versículo 12, como eu disse a vocês, nós paramos no versículo 11, na segunda-feira. Então o apóstolo Paulo ele diz aqui: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E como eu disse a vocês, eu creio que segunda-feira eu falei sobre isso, o crente muitas vezes ele vai ser mal interpretado, porque quando a gente fala, a nossa convicção, que não pode ser diferente, parece para um ouvido, para determinados ouvidos, um pouco soberba. Então, mais ou menos assim, alguém pergunta: vem cá, quer dizer que é só esse caminho que está certo? É claro. Mas você tem tanta convicção assim? Claro, senão não estaria seguindo ele. Você tem certeza que todos que não conhecem a Cristo vão para o inferno? Absoluta.
A Bíblia não deixa espaço para dúvidas. Então parece que a gente é soberbo nesse aspecto. Inclusive, por isso que não dá para a gente sentar em determinadas mesas, né? Vamos fazer um debate acerca de religião. Eu não sigo nenhuma. Mas você não é cristão? Eu sigo o cristianismo como um caminho, não como uma religião. Então, eu não sou um religioso. Eu sou um regenerado. Eu sou uma nova criatura. É preciso que a gente tome muito cuidado. Por isso que eu não vou sentar. Do lado do cristão senta você, do lado do ateu, do lado daqueles de religiões ocultas. Não, eu não sento nesse tipo de mesa. Até porque eu sei que o meu caminho é o único que é certo. Mas você se acha. Não me acho. Eu sei. Então isso é fé. Perceba como a gente pode ser mal compreendido, né? E a gente não tem que ter receio disso, nesse aspecto. Porque essa é a convicção que temos. Senão, qual o motivo então da gente colocar a nossa vida em risco para evangelizar pessoas? Se a gente tivesse qualquer dúvida, não haveria que se falar em evangelizar o mundo, correndo risco de vida, né? Então, por isso Paulo diz, não é ousadia só, presta atenção, é muita ousadia. E a ideia é para ficar claro isso, né? Que a gente tem que ter essa ousadia mesmo, né? Isso não é soberba, isso é fé. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face. Vocês sabem que essa informação só tem aqui. O motivo por que Moisés punha o véu. Lá no Antigo Testamento, a gente tem a notícia do fato de que quando Moisés subia ao monte, que ele descia, o rosto dele resplandecia como de um anjo. Mas aqui a gente percebe que Moisés, né, para que o povo pensasse, né, que aquela luz ainda estava nele, não percebesse que a luz ia diminuindo aos poucos, ele colocava um véu, ele só tirava aquele véu quando a luz ia de vez, por assim dizer, né? E o apóstolo Paulo vai usar esse fato para fazer uma comparação entre a velha aliança e a nova. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem à terminação do que desvanecia. Percebeu? Então, temos que tomar muito cuidado para que a gente não adote esse tipo de postura errada. Nós somos o que somos. Não finja ser algo que você não é, para o seu próprio bem. Você imagina uma pessoa que está doente, alguém pergunta, vem cá, você está bem? Estou ótimo. Aí a pessoa morre. Mas você não prestaram socorro? Não, disse que estava bem, vou fazer o quê? Vou pegar força. Imaginei que acontecesse com essa pessoa. Então, cuidado, porque Jesus falou exatamente isso dos fariseus. Se vocês dissessem que estavam doentes, eu ajudaria vocês. Se vocês dissessem que eram cegos, eu concederia vista a vocês. Se não dizer, vocês estão bem? Como foi a repreensão à igreja de Laodiceia? Se vocês estão bem, vocês não estão bem. Então, a gente tem que tomar cuidado com o diagnóstico, com o autodiagnóstico equivocado a respeito da nossa própria vida espiritual. É preciso que a gente seja bem sincero nisso. E especialmente com os irmãos. Por quê? Para que possamos cumprir o que de fato é o propósito aqui. Estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Então, nada de véu. Amém? E olha que coisa interessante, a mesma palavra véu, mas aqui não é o véu que as mulheres colocam na cabeça, mas o véu que se colocava na face. Alguém já viu essas noivas de antigamente que colocavam um véu assim, né? E que só na hora que o marido subia para casar, né? Aí tirava o véu assim, pois é, aquele véu que cobria o rosto. Mesma palavra, mas é um outro elemento, né? Então ele diz, Moisés punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem para a terminação do que se desvanecia. Versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram. A ideia de embotar é envelhecer, né? Você já viu uma camisa quando você lava ela várias vezes? Então ela vai perdendo um pouco da cor, né? Aí você chega com uma camisa cinza e a pessoa, a camisa era preta.
Mas você lavou tanto que mudou de cor, né? Agora está cinza. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Percebeu? Então o véu permanece no sentido de que eles não conseguem ter acesso a Cristo. Por quê? Por conta de uma limitação imposta por eles mesmos, pela falta de sinceridade com a vida espiritual deles. Então, se vocês não admitirem que estão doentes, não posso curar vocês. É isso que o véu faz, essa separação. Então, quando ele fala a leitura da antiga aliança, por quê? Porque o culto era formado por isso, por esse elemento. Eles liam a lei na presença das pessoas e havia também um rabino ou alguém que explicasse. É muito parecido com o que a gente tem aqui com o culto de hoje também. E ele diz que faz referência a esse tipo de culto praticado na sinagoga do Antigo Testamento. Por exemplo, a lei de Moisés é lida. E Paulo fala agora, mesmo no tempo dele, né, até hoje, ele diz um véu, o mesmo véu que Moisés colocou, ele permanece. O véu permanece, mas lhe sendo revelado, e olha que coisa, Paulo mesmo está fazendo um jogo de palavras. Eu creio que todo mundo aqui fala o grego koiné, amém? Então, a ideia de véu e revelar é um jogo de palavras. Porque o véu, né, seria essa, muito parecido também pode ser usado como, né, que a gente chamaria de cortina, né? Então faz separação que possibilita você de ver alguma coisa, né? Ou de ser visto também. E Paulo agora ele vai dizer de revelar. E revelar significa o quê? Tirar o véu, literalmente. Né? Às vezes a gente usa essa palavra revelar no sentido de descobrir alguma coisa. Mas revelar no contexto bíblico não é você descobrir alguma coisa nova, mas alguma coisa que estava lá, mas você não conseguia ver. Algo impedia que você visse aquilo. E quando esse empecilho é tirado, você consegue ver claramente. Né? Por isso ele usa essa palavra. Quando Cristo lhe é revelado, o véu é removido. Então, o véu não é removido e depois você vê a Cristo. Olha que coisa. Não, primeiro você vê a Cristo, depois o véu é removido. É como, pastor, mas como é que acontece, né, quando a gente muitas vezes estuda o órgão salutis ou a ordem de salvação, né? Aí a gente vê aquelas etapas que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Edição, regeneração, né? Mas o que acontece primeiro? Né? Como assim? E essa conversão, né? Como tem a regeneração e a conversão. Então eu me converti e depois eu fui regenerado? Não, você nunca poderia se converter se não fosse regenerado antes. Então, morto não escolhe. Essa era a nossa situação, mortos espiritualmente. Por isso a regeneração ela sempre tem que vir antes. A iniciativa tem que ser de Deus, sempre, nunca é nossa. É interessante como aqueles que não sabem de nada e acham que sabem de tudo, dizem frases, né? Tento usar um adjetivo que seja menos ofensivo. Dizem frases desconexas, né? Vamos usar esse adjetivo. Para dizer coisas como, ou você vem pelo amor ou pela dor. Nenhum dos dois. Você jamais seria atraído a Cristo, senão pelo Espírito Santo. Então, nada que vem de você te atraiu a Cristo. Nada, absolutamente nada. Você estava morto em delitos e pecados. É isso que Paulo quer mostrar aqui mais uma vez. Então, por isso que, quando cremos em Cristo, o véu é removido. Não, mas eu achava que era o contrário. Primeiro tirava o véu e depois eu enxergava. Pois é, as coisas espirituais são bem diferentes. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Percebeu? O grande problema é que o véu não está nos olhos. Se fosse nos olhos era mais tranquilo. Está no coração. E aí não dá. É o Espírito Santo. É como um pastor do passado já disse, né? Eu posso levar a mensagem somente até os ouvidos. Só Deus pode trazer para o coração. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E esse é o nosso grande desafio, de continuarmos pregando o Evangelho,
mesmo em um cenário tão adverso como esse. Mas vem cá, você sabe que se você fizer uma excelente pregação e o Espírito Santo não quiser converter ninguém, ninguém se converte, sei. E você vai pregar a si mesmo? Não vou. Não é para a glória de Deus? Então não preciso de mais nada, é para a glória de Deus. Vocês já viram o livro de Isaías, eu espero, a essa altura do campeonato. Então, Isaías, você vai ver lá, você precisa de alguém para pregar a minha mensagem. Ele diz, eu estou aqui, envia-me a mim. Aí o Senhor diz, você sabe que ninguém vai te ouvir, né? Você pregaria assim mesmo? 40 anos, viu? O ministério de Isaías, que só terminou porque o perverso rei, filho de Ezequias, Manassés, indignado com a mensagem do profeta, mandou amarrar ele numa árvore e cortar ele no meio. Assim, terminou a vida de Isaías. 40 anos de ministério. A gente às vezes evangeliza uma semana, se não conseguir ninguém. A gente sai para dar panfleto, se 2 ou 3 pessoas, eu não quero, a gente não dá mais. Acho que foi, acho que semana passada eu estava indo com Moisés, ó, eu estava indo com o Mateus e a gente passou, daqui uns 10 metros mais ou menos, estava um monte de esses panfletos evangelísticos, né? A gente não pegou porque a maioria é herética. Alguém, eu acho que desestimulado de dar, jogou no chão. Porque é bem isso mesmo, né? Nós somos, infelizmente, tendentes ao pragmatismo, né? Se algo dá certo, a gente faz. Se não dá certo, não. Então você não quer o que é certo, você quer o que dá certo, né? Então ninguém quer ficar saudável, as pessoas querem ficar magro. Ou magra, não sei, né? O mais forte, sei lá, né? Mas isso faz mal para a saúde, não importa. O que eu quero é o resultado. Como as pessoas querem ficar ricos, ninguém quer trabalhar. Uma vez perguntaram, pastor, tem trabalho na igreja? Eu falei, tem. Paga quanto? Eu falei, você não perguntou o salário, você perguntou o trabalho. Trabalho é uma coisa, salário é outra, né? Não, mas todo trabalho tem que ser pago. Pois é, na igreja é o melhor salário no céu. Não, esse eu não quero não, eu quero algum que receba aqui na terra. Então aqui, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, percebeu? A conversão tem que vir antes, para que a gente possa enxergar direito. Eu não posso ter acesso ao caminho, a menos que eu entre pela porta. É como Jesus fala com Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver. Depois ele diz, Nicodemos, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode entrar. Primeiro você vê, depois você entra. Primeiro você atravessa a porta, depois você vê a estreiteza do caminho. Você achava que apertada só era a porta. Aí você olha para o caminho e diz, um negócio, né, mais complicado. Então aqui ele diz, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. O Senhor é o Espírito. Aqui nós vemos, né, mais uma ligação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você vê que o pessoal fala isso para gritar e pular na igreja, né? Parece que ninguém leu 1 Coríntios, decência e ordem, né? Não, o Espírito deu a liberdade. Não, liberdade aqui está falando do aprisionamento do pecado e da libertação por parte da graça. Como Jesus disse aos fariseus no Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não está falando de liberdade no sentido de cada um querer fazer o que, né, cada um fazer o que deseja no culto, numa total, né, balbúrdia. Não está falando desse tipo de liberdade. Aí não é liberdade, é libertinagem. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por quê? Porque nenhuma maldição há aos que estão em Cristo Jesus. Não estamos mais presos. Se estamos em Cristo, não estamos mais presos pelas amarras que antes nos prendiam do pecado. Agora podemos lutar contra o pecado. Versículo 18. E todos nós, com o rosto
com desvendado. Então, agora é você. Amém? Ninguém aqui usa máscaras. Nem para dormir. Nada de skincare. Nada daquele negócio de barro aterrorizante na cara. Né? Não. Se aceite. Mas a ideia daqui é o rosto desvendado. Não temos do que nos envergonhar. Até porque sabemos muito bem que somos vasos de barro. O que há de precioso em nós é o que está dentro, não o exterior. Então, não temos nenhum desejo de aparentar ser espiritual. A única aparência de espiritualidade que deve sim ser notada na nossa vida é a maneira como vivemos. Então, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, né? Longanimidade, fé, domínio próprio, ou seja, tudo isso é a maneira de viver do cristão, mas não nos preocupamos em rótulos, em ter uma aparência, né? Uma áurea, por assim dizer, de espiritualidade. Não, a espiritualidade vem de dentro, né? E permeia todo o nosso agir. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, mais uma vez a referência do espelho aqui, o espelho não é o nosso espelho, esse espelho que a gente consegue ver com bastante clareza, né? Esse espelho só foi fabricado séculos depois. Até então, nessa época que Paulo usa, né, o espelho como referência, ele está falando de um metal muito bem polido. E aí você consegue ver, né, a forma, você consegue ver algumas coisas daquilo que está sendo refletido, mas não claramente, né? Então a referência não é o espelho moderno que a gente conhece. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Como assim, Paulo? Pois é, quando as pessoas olham para você e para mim, eles têm que ver o quê? Cristo em nós. Eles estão vendo isso? É possível que alguém diga que você é cristão observando o seu dia? Ou você tem que usar um adesivo na cara, sou cristão, porque senão ninguém saberia, né? Eu já botei esse adesivo num carro que eu tinha lá, bem perto da minha conversão. Tinha Deus é fiel, nem sabia o que significava isso, mas botei, né? Eu achava que Deus ser fiel era eu alcançar tudo que eu queria. Quando eu botei o adesivo, era isso que eu pensava. Então as pessoas olhavam, não, esse cara é algum evangélico, algum cristão, né? Só pelo adesivo, porque pelo comportamento não daria para ver, né? Então, não, você tem que ser o seu principal adesivo, por assim dizer, né? A pessoa vai até hoje e dizer, mas esse povo é crente, né? Ou assim, é diferente, né? Por exemplo, nunca vi uma pessoa tão tranquila quanto vocês. Como vocês são, né? Pessoas pacíficas, amáveis. Aleluia! Ó. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Então nós somos o quê? Hoje é que dia, irmãos? Dia 3 de maio de 2024. Nós já vivemos mais de 100 dias do ano de 2024. Eu espero que esses 100 dias de 2024 já tenham transformado você pelo menos um pouco mais parecido com Cristo do que você é em 2023. Não, pastor, na verdade eu dei uma regredida. Então eu estou meio desconfiado da sua regeneração. Porque o cristão ele só anda para frente. Deus não se agrada dos que retrocedem. Ah, pastor, eu dei uma paradinha. Então, das duas, uma. Ou o negócio vai pegar para você de um jeito que você vai se desesperar, porque a correção do Senhor vem assim, ou então é sinal de que você não é dele. A gente não dá paradinha. A gente anda, a gente corre a carreira que não foi proposta. Por isso temos que ter cuidado muito grande. E é preciso que a gente tenha uma autocobrança. Eu sempre digo isso para vocês quando eu posso. Ninguém tem que cobrar mais o seu cristianismo de você do que você mesmo. Então quando uma pessoa se ofende com uma pregação como a nossa, é porque está se cobrando muito pouco.
Eu acho bem interessante, né? Meu filho mais velho é muito estudioso. Eu sei que eu sou babão, mas é verdade, viu? Ele é muito estudioso. E às vezes ele vai para a escola e pergunta: filho, como foi a sua semana? Não, pai, o professor deu um assunto que eu já sabia. Então, pois é, e aí? Eu estou pregando aqui, você já devia saber, ele está cobrando de você, ó, antes de me falar. A ponto de quando eu falar, você dizer: confirmou! Não é ficar com raiva. Não. Ficar com raiva em casa. Você com você mesmo, olhando para o espelho e dizendo: que miserável pecador que eu sou. Você não se cobra a esse nível? Paulo se cobra a esse nível. E a gente não. Somos melhor que ele. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. E aí, como é isso na sua vida? Tem sido assim mesmo? Quando você vai para a escola, você tem lá dividido, no meu caso, né, o ano letivo eram divididos em 4 unidades. Hoje são 3. Né? Então, mas o assunto da primeira unidade não é o mesmo da segunda. Não é o mesmo da terceira. Não, é o mesmo da quarta. Cada unidade tem o seu assunto. Agora, eles estão sempre, na maioria das vezes, interligados. Eles são codependentes. Como, por exemplo, quando eu fiz faculdade de Direito no século passado, literalmente no século passado, você tinha uma matéria que, para que você pegasse essa matéria, você tinha que ter pego outra. Como mais ou menos, mudou totalmente a grade nos dias atuais. Mas na minha época tinha, por exemplo, Introdução ao Estudo de Direito 1 e 2. Aí você perdeu Introdução ao Estudo de Direito 1. Você pode fazer a 2? Não. Aí você fica com sua grade o quê? Presa. É o que se dizia naquela época. Né? Você podia pegar algumas matérias do segundo semestre, mas não todas, porque você tinha que repetir aquela. E você não podia pegar as duas juntas. Não, você tem que fazer primeiro uma. E uma vez aprovado, você faz a outra. Por exemplo, teoria geral do processo. Você tinha que fazer antes de ser aprovado para poder pegar o processo penal 1, processo civil 1, né, 2, 3. Então, essas matérias, elas eram matérias que exigiam aprovação para que você tivesse acesso a outros. Pois é, a caminhada cristã é bem assim. O que você acha que Deus vai te revelar determinadas coisas se você nem está sendo fiel nas poucas que você teve acesso? Quem não é fiel no pouco, jamais será fiel no mundo. É de glória em glória. Tem que crescer. E como é que a gente cresce? Meu irmão, é igualzinho na escola. Que bom, né? Porque dá para a gente trazer isso bem para perto de nós. Então, você aprende um assunto e depois você faz uma prova sobre aquele assunto. E aí, então, aquela prova vai medir a absorção do conhecimento que você teve daquele assunto. Porque uma coisa é você ouvir a aula, ou as aulas, e dizer, entendi. Outra coisa é quando vem aquele problema de matemática e você diz, o que é isso aqui? Né? Então, a vida do cristão é assim também. Inclusive o apóstolo Paulo usa desse tipo de analogia quando ele diz, cuidado, perdão, não o apóstolo Paulo, é Tiago, não se apressem muito de vós em serem mestres, porque padecerão do juízo. O apóstolo Paulo vai dizer, naquilo que eu pregue, né, eu não seja reprovado. Ele diz, eu sei que eu vou ser provado também. Embora eu já tenha feito essa prova, vou passar de novo. Então, cuidado. Nós devemos crescer de glória em glória. De forma que você nunca vai do primeiro para o terceiro sem passar pelo segundo andar. Eu quero passar do primeiro para o 10º. Pois é, então você tem que passar pelo segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Ah, mas não tem um atalho? Tem no caminho do diabo. No de Deus não tem atalho. É degrau por degrau. Percebe por que muitas pessoas se sentem desestimuladas na igreja? Por causa disso. Hoje a gente quer tudo fast. Fast food, comida rápida, né? A gente quer tudo fast. A entrega, fast. Né? Tem um desses, né?
comércio pela internet que diz, entrega full, é mais do que fast, piscou, já chegou a entrega. Né? Quando você pagou, já está buzinando, já chegou a entrega. Né? Quanto mais rápido a entrega, melhor. Né? As coisas do Senhor não são assim. Cada coisa ao seu tempo. Deus não tem pressa em nada do que Ele faz. A gente também não deveria ter. A gente deveria aproveitar cada segundo que o Senhor nos concede nesse projeto que Ele nos deu, né, de crescimento espiritual, aproveitando, né, cada dia para absorvermos o máximo de conhecimento de Deus que nos for dado, de glória em glória, na sua própria imagem. Imagem de quem aqui? De Deus. E quem é a imagem de Deus? Cristo. Jesus, o nosso Cristo, é a imagem de Deus. A imagem perfeita do Deus invisível. É Cristo, o Deus visível para nós. Na sua própria imagem, somos transformados. Perceba, vocês que já leram Romanos, estudaram Romanos, nós fizemos esse estudo juntos, vimos como o apóstolo Paulo já havia dito isso para a igreja de Roma. Exatamente essa mesma expressão. Olha, Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, quando a gente fez isso, vocês já avisam. Eu não estou com espelho aqui. Então ele diz aqui, como pelo Senhor o Espírito. Agora, nós vamos ter essas divisões, capítulo 4 e 5, mas se você prestar atenção, você vai ver que o apóstolo Paulo vai continuar falando do mesmo tempo. Capítulo 4 e 5 é uma coisa só. Por isso, hoje, até meia-noite, eu creio que a gente consegue trabalhar bem esses dois capítulos. Amém? Mas, eu me senti estimulado ao amém de vocês. Me senti estimulado a ir embora. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Pelo que tendo este ministério, mais uma vez a palavra ministério, irmãos, ela podia ser traduzida como serviço. Né? Então, o que é o ministério? É um serviço que você recebe de Deus. A sua vida tem que ser uma oferenda a Deus, uma oferta. Qual a oferta que vale? O nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Outra palavra também que pode ser traduzida como serviço é a palavra culto. Pelo que tem esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, perceba, se você recebeu um serviço da parte de Deus, você deveria dar pulos de alegria, porque você não merecia isso. Isso deveria ser dado aos anjos, mas foi dado a nós, seres falhos, limitados. Deveríamos nos sentir extremamente privilegiados. Mas é impressionante como muitos se sentem pressionados. E não é pressionado para prestar um serviço de excelência a Deus, não. É pressionado porque está com uma espécie de concorrência interna entre o serviço de Deus e os seus próprios interesses. Sabe como eu queria fazer mais, mas está um corre tão grande. Eu fico imaginando alguém correndo uma maratona. Você agora é atleta, é maratonista, por que você está num corre tão grande? Como assim corre? Não entendi. Cuidado, irmãos, porque você vai perceber mais cedo, e infelizmente ou mais tarde, de que nada na sua vida devia ser mais importante como o seu relacionamento com Cristo. Infelizmente muitos vão perceber isso tarde demais. Nada na vida, nada. Por isso que o próprio Jesus disse, se você ama o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, se você ama qualquer pessoa, se você ama você mesmo mais do que a mim, você não é digno de mim. O negocinho caiu, eu nem vi nada aqui. Por isso que eu vi que esse vídeo está caindo. Vamos lá? Todos estão comigo? Não, pastor, eu já deixei o senhor já desde o começo. É para voltar? Por favor. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Não? E a ideia de desfalecer? A gente não joga toalha. A gente não desiste. Alguém já assistiu Rock Balboa? Não, nunca assisti. Eu sou uma pessoa, não gosto de nada violento. Eu tenho até medo quando a pessoa me diz isso, porque normalmente essas pessoas são mais violentas de todas, né?
Nesse filme, né, esse Rocky é um lutador, e a característica dele é ele apanha. Ele não é bom em nada, ele só é bom em quê? Em apanhar e continuar lutando. E isso deixa o campeão do mundo, né, que é Apollo Creed, assim, sem compreender a força de vontade daquele lutador desconhecido. Quando ele ficar assustado, acho que no último round, né, ele tinha batido, ele tinha cansado de bater, né? E ele vê ele levantando o tempo todo, levantando e fica assustado com aquela atitude. É bem o mundo em relação a gente. Quando o inimigo coloca todas as suas fichas que a gente vai esmorecer, a gente se levanta e, meu pai, você toma um choque. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece direto. Eu penso, não, agora eu acho que o inimigo deu a cartada. Toma aquele choque, sabe? E você sai assim, né? Pois é isso que Paulo está dizendo. Desfalecer significa literalmente perder o ar. Aí Paulo diz, não, a gente não desfalece. O Senhor renova o tempo todo o nosso ânimo. Também outra referência a respirar, ânimo, né? Não desfalecemos. Por que a gente não desfalece? Porque o ministério foi dado por quem? Por Deus. Existe alguma coisa que Deus nos dá que Ele não nos capacite e mais, não esteja com a gente naquilo que a gente está executando para Ele? Nada. Tudo que você fizer para Cristo, saiba que você está fazendo na companhia de Cristo. Não é maravilhoso? Tudo que você estiver fazendo para Cristo, Ele está ao seu lado quando você estiver fazendo isso. Não é só que Ele te capacita, não, mas Ele está lá. Ele está lá. É isso que Paulo está dizendo aqui. Esse é o motivo da gente não desfalecer. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Porque é justamente essa a nossa tentação. A nossa tentação parece que fazendo certo virou errado. Então eu vou fazer o errado para que o mundo me ache certo. Não, a gente não desiste de fazer o bem. É isso que Paulo está falando aqui. Ele vai usar essa linguagem em Gálatas. É a mesma coisa que Paulo fala em Gálatas aqui com outras palavras. Não nos cansemos de fazer o bem. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. É por isso que nada na igreja pode ser feito de maneira oculta. Tudo aqui é feito às claras. Tudo é feito de portas abertas, né? Para que as pessoas de fato tenham acesso a quem somos nós em Cristo. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Então o que está se escondendo? É aquilo que tem vergonha. Como por exemplo, por que Adão e Eva se esconderam de Deus no jardim do Éden? Porque eles estavam com vergonha, com medo. E normalmente na Bíblia, vergonha e medo, quando se refere a Deus, está sempre ligado. Quando Paulo fala também, não me envergonhe do Evangelho, Paulo está falando de timidez ali. Paulo está falando de covardia. O fato de muitas vezes do mundo nos colocar contra a parede, nos sentimos muitas vezes ameaçados dos posicionamentos bíblicos que a gente deveria adotar na frente de muitas pessoas. A gente não pode ter medo disso. Então, vergonha ali fala muito dessa questão de temer as consequências de termos uma atitude cristã no mundo anticristão. Não se engane. Não tem nada laico no Brasil, nem no mundo. O mundo é anticristão mesmo. Até os pseudo-evangélicos não tem nada de cristão. Então, não se engane. Vivemos em um mundo que jaz no maligno, né? Então, se você teve alguma atitude que o mundo te abatiu, reveja. Porque se essa atitude foi em Cristo, daqui a pouco o mundo, nessa mesma atitude, vai querer te matar. Oh, mas você não estava me aplaudindo ontem? Pois é, mas eu sou o mundo, eu te odeio. Eu te aplaudi ontem para tentar te desviar por meio do orgulho. Não consegui, vou tentar te perseguir. Então, cuidado. Não espere nada do mundo a não ser o mal. Não amemos o mundo e nem nada que nele existe. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a ideia de amar, irmãos, significa confiar também. Você jamais vai amar um Deus que você não confia. Como, por exemplo, quando nós vemos a atitude nécia, por que não dizer estúpida, de Sansão, de entregar o seu coração a Dalila, o que foi que ele fez?
Ele confiou nela. Ela era digna de confiança? Não, não era. O mundo também. O mundo também vai fazer a mesma coisa. Não se engane se o mundo botar você, né, deitadinho e começar a te fazer carinho. Não se engane, não é isso que ele quer. Pastor, mas eu já estava quase sendo minado pelo mundo, você está acabando com minhas expectativas. Espero que sim. Espero que você saia daqui diferente. O vergonhoso se oculto, não andando com astúcia. Parece, como é que a gente ouve hoje em dia? O mundo é dos espertos. Aí eu sempre digo, e o céu é dos eleitos. Você quer o mundo dos espertos? Porque é isso, se você quiser ser vencedor no mundo, você tem que ser esperto. E esperto fala de maldade mesmo. Esperteza é algo diabólico, né? É mais ou menos como Satanás enganando a Eva, né? Então ele se disfarça de uma serpente, ele se aproxima dela numa árvore que seria algo inofensivo, né? Um animal passeando por uma árvore num jardim. Então ele se aproxima dela, ele conversa com ela como alguém que se preocupa com ela. Estou preocupado com a sua felicidade, Eva. Você sabe esse Deus que você diz que ama você? Não ama não. Você desobedecer ele, você vai ser muito mais feliz. Pois é, Satanás não precisa nem mudar esse discurso. O mesmo discurso que funcionou com Eva, funciona hoje com os crentes. Deus quer que você seja feliz, né? Então dá uma desobedecida nele aí, dá uma esfriada, dá uma retrocedida. Afinal de contas, esse negócio de radicalismo cristão não funciona. Cuidado. Esse tipo de discurso vem lá do Éden. Por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Por isso, mais uma vez, repito, você não tem que ser astuto nem esperto. Você tem que ser sábio. E sabedoria é pedir a sabedoria de Deus. Então, saiba que a sabedoria não faz parte de você, mas Deus te dá sempre que você pedir. Então, que maravilha, né? Peça. Todo aquele que pede, recebe. Nem adulterando a palavra de Deus. E o que esses astutos acabam fazendo até hoje? Mais cedo ou mais tarde, eles terão que se ver adulterando a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, se for falada como é, ela vai muitas vezes revelar o que os astutos querem esconder. Então eles vão ter que adulterar. É como, por exemplo, né, algum tempo atrás, um pastor baiano, muito famoso no Brasil, no meio pentecostal, eu acho que ele é até deputado, candidato a deputado federal. Ele fez uma pregação aqui em Salvador, e essa pregação rodou o Brasil, falando que Jesus era rico e que tinha uma casa de praia. E ele usou a literatura lá, que está lá em Marcos. Ele estava na beira do mar e aí ele saiu para pregar. Pois é, você vê, né? As pessoas que ouviram isso nem sabiam que ali não era mar, era um lago. Que aquele lago era uma região extremamente desvalorizada, ou seja, quem morava lá era só pobre, rejeitado. E o pessoal que era abastado dele estava na Judéia. Mas ele usou a simples referência de Jesus sair de perto de uma casa supostamente de praia para dizer com todas as letras que Jesus era rico. E quem não quisesse ser um crente rico, né, estava querendo ir de encontro aos planos de Deus para a própria vida dele. Deus quer que você seja rico, você não vai aceitar? Você vê também o líder de uma falsa igreja, né, que é dono inclusive de uma emissora de TV, dizendo: como assim, o meu Deus é rico, dono do ouro e da prata, meu pai, como eu sou filho de Deus, eu não vou ser rico? Então, eles vão ter que adulterar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz claramente que Jesus era pobre. Você pega o Evangelho de Lucas, aí você lê lá, e o papai e a mamãe de Jesus ofertaram pelo resgate do primogênito 2 rolinhas. Pastor, não está dizendo que ele era pobre aqui? Tá, você que não leu. Você vai lá para o Antigo Testamento e diz: a oferta pelo resgate do primogênito. Pois é, e aí? Se você tiver qualquer condiçãozinha melhor, é um cordeiro. Mas se você for pobre, aí pode ser 2 rolinhas, 2 aves, né? Que a gente chama de pão.
Pois é, foi essa oferta que o papai e a mamãe dele deram. E aí, para dizer o quê? Ah não, mas naquela época foi o pessoal já de Minas Gerais, de Lagoinha, tudo milionário, pastores andando de Ferrari, jatinho, aí eles tinham que adulterar. Sabe como é? Porque naquela época o marceneiro era como se fosse um engenheiro dos dias de hoje. E primeiro que eu não vejo nenhum engenheiro milionário, se estiver fazendo tudo certinho. E segundo, não é não. Viu? Marceneiro era marceneiro mesmo, e mais especificamente José era uma pessoa pobre. Então as pessoas vão ter que adulterar a palavra de Deus para defender os seus próprios pontos de vista. A grande questão é que a maioria das pessoas nem conhece a palavra de Deus. Então você não vai saber a diferença entre o errado e o certo, quando lhe apresentarem o errado parecido com o certo. Mas parecia tão certo. Pois é por isso que Paulo vai dizer mais adiante nessa carta, vem cá, vocês estão assim porque Satanás se disfarça de anjo de luz. Os servos de Satanás se disfarçam de ministros, não da injustiça, de ministros de justiça. Ah, mas eu não sabia que era assim. Não sabia porque não leu, porque não estudou. Porque não foi um obreiro aprovado. Qual é a característica do obreiro aprovado? É só uma: manuseia bem a palavra de Deus. A grande questão é que hoje em dia os evangélicos sequer conhecem o evangelho que dizem professar. Triste realidade daqueles que muitas vezes se batizam, frequentam igrejas, participam de rituais e não fazem a mínima ideia do caminho que foram chamados a andar. Por isso que dizem coisas como: ah, que sermão duro. E, cara, tem sermão mole? Porque se tem duro, tem que ter mole também, né? Como é? Eu não entendo, né, esse tipo de adjetivação. Não, eu sei que tem sermão mentiroso e tem sermão verdadeiro. Você está sem perigo algum. Se for a verdade, vai doer. Mas uma notícia boa: vai doer e você vai se alegrar. Pastor, ainda não chegou. Ele seguia: vai chegar, espere. Aleluia. Quem sabe é hoje, né? Então aqui ele diz: cuidado, nós não temos astúcia, não procuramos ter astúcia e nem por acaso temos qualquer desejo de adulterar a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Preste bastante atenção nessa frase que Paulo está dizendo aqui. Primeira coisa, nos recomendamos a consciência de todo homem. Percebeu? Paulo está dizendo, não é que ele estava jogando para a plateia. Não, ele estava dizendo: você está observando minha vida? Pois é, agora vá para casa e reflita sobre o que você viu em mim. Porque nem tudo que a gente faz vai ser percebido, né, facilmente. Primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: olha, quando eu fui evangelizar pessoas que não eram judeus, eu me adequei aos costumes deles. Quando eu evangelizei judeus, eu já fui judeu, não tive nenhum problema em respeitar os costumes judaicos. Mas Paulo, você é duas caras, senhor não. Eu quero mostrar simplesmente que Deus escolheu tanto judeus quanto gentios para salvar. E já disse isso com todas as letras claramente diante de vocês. Então perceba, a nossa atitude, nem todo mundo vai conseguir entender. Mas uma vez que alguém reflete, vai perceber que há verdade naquilo que fazemos. E mais ainda, que o que fazemos deve ser imitado. Ó, você tem uma vida que poderia ser imitada por alguém? Não, pastor, eu sou muito humilde para dizer isso. Mas você não é humildade aí não, viu? Aí é falta de fé. Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu acho interessante, esses dias eu vi, né, uma imagem de uma pessoa que supostamente era um profissional da educação física e era uma pessoa bem, assim, fora dos padrões, por assim dizer, bem fora da medida, né? E aí ele estava ensinando para alguém a fazer um exercício. E ele diz: ó, você pega assim e faz assim. Aí a pessoa diz: me ensine aqui. Não, eu estou ensinando. Pega aqui e faz assim. Não, pegue o peso comigo. Não pego não, eu estou ensinando.
Não vou fazer nada, quem faz é você. Eu só estou aqui ensinando. Pois é, na caminhada cristã não tem isso não. Você está ensinando, você tem que ser o primeiro a dar o exemplo. É como um professor de natação. Como é que você está ensinando natação do lado de fora da piscina? Entre. Na minha época, os professores, ele aí fora até eu faço. Entra aqui, né? Eu aprendi a nadar com 3 anos. E aí você vê que como hoje é assim na fé cristã. O caminho é estreito, vira o vaso. Eu não estou vendo você andando nele. Não, mas é estreito, estou aqui para avisar. Viu? E você mesmo não anda? Não, vaso. No meu caso, Deus deu uma largada. Não sei que Deus foi esse, viu? Porque só foi o Deus do presente século. Então, cuidado, porque se você não vê a pessoa que está me ensinando a nadar molhado, desconfie. Né? Você está me ensinando a fazer algo que você não faz? E você quer que eu acredite? São os professores de hoje. Você tem que se desapegar dos valores materiais. Você já viu que os pastores ricos falam tudo isso, né? Para tirar dinheiro das pessoas, né? Aí você desapega por quê? Não, é para você. Eu já sei viver com muito. Você não sabe, então tem que me dar. O pessoal vai. Então aqui, cuidado, você tem que entender que você também tem que seguir. Nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Por isso você tem que se cobrar mais. Eu fico imaginando, irmãos, se você de repente se visse, né? Eu acho que já teve um programa e também já teve um filme também com esse enredo. Imagine que alguém começa a filmar a sua vida 24 horas. Você continuaria vivendo ela exatamente como você vive hoje? Ou você se veria muitas vezes, né, influenciado a parar algumas arestas? Por que você só vai querer parar essas arestas quando chegar a câmera? O fato de Deus ver para você não é suficiente. Então você tem que se imaginar como se sua vida estivesse sendo filmada o tempo todo, porque ela está. A ideia de filmagem é algo bem contemporâneo, gente, né? Menos de um século, se eu não me engano. Mas a ideia antigamente era que os fatos eles eram escritos em livros. Então aquilo que alguém via, escrevia no livro, né? É por isso que em Apocalipse a gente tem esse tipo, né, de apresentação. Naquele momento se abriam os livros. Que livros seriam esses? A sua vida. Cada segundo da sua existência descrita num livro. Acordou de manhã, foi falar com a mulher, não escovou o dente. Perguntaram se escovou, disse que escovou, mentira, só bocejou. Não escovou, né? Depois fez isso. Fez isso. Foi mesmo. Nunca imaginei, pois mas fazia. Está lá no livro. No livro que não tem uma única mentira. E nesses livros vão estar, inclusive, os nossos pensamentos e as reais intenções do nosso coração. Sabe aquele dia que, pessoal, eu te amo em Cristo. Ó, a ideia de eu te amo em Cristo é eu com vontade de dar uma facada em você, mas por Cristo não vou te esfaquear hoje. Amanhã não sei. É verdade. Mas como é que você chama esse tipo de atitude de amor? Pois eu quero esfaquear, não esfaqueio, me chamou. E qual é o seu padrão? Não tem nada a ver com o amor de Cristo, nem passa perto. O amor de Cristo é você sendo esfaqueado para defender a pessoa que supostamente te odeia. Não, aí não, o que é isso? Não. Pois é, esse é o amor de Cristo. Não é você tendo vontade, não, é você tendo vontade de se colocar na frente. Para que a pessoa que te deseja o mal, não sofra o mal. E aí? Vai?
Pastor, é mais estreito do que eu pensava. Normalmente é assim, quando a gente estuda direito. Então ele diz aqui, na presença de quem? De quem que a gente está na presença agora? De quem que você estava antes? De quem que você vai estar depois? Na presença de Deus. É verdade, irmãos, a gente nunca está sozinho. E eu nem estou falando só de Deus não, viu? Tem sempre seres espirituais nos cercando. Pastor, você me assusta. Não deveria. Essa é uma informação que já está na Bíblia há muito tempo, você já deveria saber. Né? É como uma pessoa que diz assim, como você fala, né? Porque todo mundo vai morrer um dia. Para de falar de morte, ao trabalho. Porque você não sabia que ia morrer. Pare de falar de morte. Meu Deus. Isso, quando você ouve isso de crente, não é possível que uma pessoa vive assim. Tem gente que vive assim. Na presença de Deus. E aqui agora, vou ler a frase toda para que você possa agora ter uma compreensão geral. Nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E a ideia de Paulo é, quando a verdade chega, ela chega como uma luz. Então tudo aquilo que estava impossibilitado de ser visto pela escuridão, agora pode ser visto claramente, porque a luz chegou. Isso é a manifestação. Mais uma vez, manifestação dá a ideia de algo que você não conseguia ver, mas estava lá. E você não conseguia ver e de repente você passa a ver. Como, por exemplo, as estrelas. Elas estavam exatamente no mesmo lugar. Mas durante o dia a gente não consegue ver por conta da luz do sol ser muito mais forte. Aí de noite a gente consegue ver. Elas já estavam lá. Então aqui ele diz, no versículo 2 ainda, pela manifestação da verdade. Esse é o efeito da verdade. A verdade traz luz a todas as coisas. É por isso que as pessoas querem matar Cristo em nós. Pelo mesmo motivo que quiseram matar Cristo quando ele veio. Porque eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram luz. Então quando você vê pessoas que se incomodam com a luz, é porque estão querendo esconder alguma coisa. Então quem está querendo esconder alguma coisa sempre vai se incomodar com a exposição. Versículo 3. Mas o nosso evangelho ainda está encoberto. É como, por exemplo, é possível uma pessoa estar aqui 10 anos e no domingo, se Deus permitir que a gente pregue no domingo, alguém que já ouve há 10 anos sermões evangélicos se converter. Mas tem 10 anos que ouve, pois é, mas não era regenerado. Graças a Deus foi. Mas demorou 10 anos, pior é quem vai morrer sem regenerar. Sem ser regenerado. Então, enquanto a vida, há esperança. Por isso que a gente vai pregando. 20 anos você pastoreando alguém, agora eu criei! Agora! Aleluia! Glória a Deus! Vamos fazer o aniversário. Mas o nosso evangelho ainda está encoberto. E como eu disse a vocês, é meio que um jogo de palavras. Revelar, encobrir. São fatos opostos. Então, quando ele diz aqui, manifestação da verdade, a verdade que revela. Mas existe alguém que por meio da mentira quer encobrir determinadas coisas para que você não tenha acesso a elas, como por exemplo, o seu pecado. O dano que o seu pecado faz na sua vida e na de outros. O inimigo não quer que você tenha essas notícias. Pelo contrário, quer que você fique sempre distraído com as coisas do mundo. Assim é mais fácil ele te dominar, ele te influenciar. Mas o nosso evangelho ainda está encoberto. É para os que se perdem que está encoberto. Há um determinado momento da caminhada cristã, eu já falei isso em alguns encontros, é sempre bom repetir, para que mais uma vez a gente possa ter essa autocobrança tão necessária, esse autoexame tão necessário, como Deus examina esse homem a si mesmo. Então aqui ele mostra, mas o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ele está dizendo, não tem meio termo.
Muitas vezes a gente não sabe diferenciar quem é apóstata e quem é um nécio, imaturo na fé. Quem está demorando de crescer. Porque quem está tendo comportamento infantil, muitas vezes a gente pode ter a mesma conclusão que essa pessoa é um não regenerado. Não sei se é regenerado, não deu frutos ainda. Pode ser que dê. Mas e se não der? É porque sinal de que nunca foi regenerado. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo anterior, no capítulo 2, ele vai dizer para receber aquele que disse que estava arrependido. Ah, mas será que ele se arrependeu mesmo? Não sei. Vamos ver. Para que a gente veja se ele se arrependeu de verdade, a gente vai ver como ele se comporta no nosso meio. Ah, não, mas aí não. Por que aí não? Aí sim. Examine-se, examine os de dentro. Os de fora, ele julgará. A pessoa diz que está arrependida. Como, por exemplo, uma pessoa diz: eu creio no Evangelho, eu quero ser batizado, eu quero fazer parte dessa igreja. Não quero que você faça parte dessa igreja, não. Você não atingiu aí o patamar de cristianismo que a gente exige aqui. Não é assim que funciona. Né? Então temos que ter muito cuidado, mas não é porque somos levados, né, a ter esse relacionamento, né, de proximidade, de compreensão com as pessoas, que a gente vai se enganar. Enquanto não der fruto, não há o que se falar da árvore. O próprio Jesus disse que é assim que se conhece uma árvore, como pelos frutos. É a única forma. E ele vai mais além e diz: a árvore boa não pode dar um fruto ruim. Não pode, é impossível. E a árvore ruim? Não pode dar um fruto, mas nenhum. Mas parece ser tão bom, parece, mas não é. Então aqui ele diz: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Mais uma vez, é possível alguém ser salvo sem crer em Cristo? Não! Vocês tinham que gritar: não! Porque tem que vir de dentro. Porque o mundo vai tentar te calar de todas as formas. Nesse sentido. Esse tipo de resposta é o que o mundo rotula de intolerância religiosa. Então quer dizer que quem não tem a sua fé, vai todo mundo para esse lugar de maldição chamado inferno. Você é um intolerante. Não, eu quero que as pessoas sejam salvas. Eu amo as pessoas. Se eu não as amasse, eu as enganaria igual a você. Aí a pessoa se aprende, né? Então, pois é. Essas pessoas que dizem aceitar tudo é porque não amam a ninguém. Quando você ama alguém, você quer o bem da pessoa. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus deste século, você percebe o poder que o inimigo tem de enganar? E tem muita gente dizendo: não, conheça a verdade. É mesmo. Inclusive foi o próprio demônio que fez você dizer essa frase. Quanto mais você conhece a verdade, mais você fica receoso de conhecer tão pouco a verdade. Eu tenho certeza, irmãos, se todos nós aqui fizéssemos uma prova de conhecimento bíblico, dificilmente a gente tiraria mais de 5. Eu não estou falando conhecimento bíblico decoreba, não. Eu estou falando conhecimento bíblico para a vida. Se a gente nem tem esse zelo por conhecer a verdade, como iremos praticá-la? Vamos praticar algo que a gente sequer tem desejo de conhecer. E por quê? Porque a gente sempre coloca em segunda opção, terceira opção, quarta opção, quinta opção, última opção. Quando eu não tiver mais o que fazer, aí eu procuro conhecer a verdade. Mas o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, e perceba, deste século dá a ideia de esta geração, desde Adão até a volta de Cristo.
O Deus deste século cegou os olhos? Não, o entendimento. É por isso que Paulo também usa desse tipo de escrita, quando ele vai falar aos romanos e diz: não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que daí então experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Pastor, eu não estou achando minha vida nada boa e perfeita e agradável. Porque você não está conhecendo a vontade de Deus. Se você conhecesse a vontade de Deus, você ia ver que até os seus sofrimentos é bênção. Pastor, essa semana eu ganhei 100 de sofrimento. Olha como você está rico. Tem como ganhar 1 milhão de sofrimento? Diga você. Como é que está? Suas dores. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não confunda incrédulos com pessoas que estão fora da igreja. Incrédulos são aqueles que não acreditam. E hoje em dia, as igrejas evangélicas estão abarrotadas de pessoas que não acreditam no que Deus prometeu fazer. Eu vou dar só um exemplo que está aqui no texto, viu? Nessa mesma carta de 2 Coríntios, eu convido vocês a abrirem um pouco mais adiante. É o capítulo 6. O apóstolo Paulo diz assim, no versículo 14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Capítulo 6, 2 Coríntios, versículo 14. Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Se você é crente, você acredita nisso. E se você acredita nisso, por que sua vida é diferente disso? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Irmão, pastor, eu estou querendo me casar com uma pessoa. Pois é, mas não é crente ainda. Eu normalmente diria, né, como já disse, e você também ainda não é. Porque se você deseja casar com um incrédulo, é porque você não está acreditando nas consequências disso. Então você é também incrédulo. Pastor, mas foi amor à primeira vista. É sério? A essa altura do campeonato? Você quer se enganar? Porque me enganar você não vai. Eu estou lendo a Bíblia aqui e estou firme na verdade. Não, amor à primeira vista. Na nossa idade. Amor de Deus, né? Mas não tem nem amor à 10ª vista, à 1000ª vista. Não, meu filho, você se envolve com aquela pessoa que você quer se envolver. Normalmente a gente busca, as pessoas que estão erradas, não é você não. As pessoas buscam se envolver com quem atrai a elas por características que nada tem a ver com espiritualidade. Aí depois, quer que a pessoa se torne espiritual também. Que demônio! Meu Deus, que união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Não, é porque sabe como é, daqui a pouco, semana que vem um candidato a vereador, vai trazer uma palavra para vocês. Como assim? Não entendi. Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos. Quem tem que se retirar do mundo? Somos nós. Ó, quem tem que buscar viver, e não é essa separação, vou me esconder, não, a separação ela tem que ser de dentro. Não devemos ambicionar as coisas do mundo, em primeiro lugar. Devemos ter uma visão clara, que aquilo que eles querem é maldição. A verdadeira bênção é o que nós temos por meio da cruz de Cristo. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Alguém sabe o que aconteceu com Acã? Na batalha de Jericó?
Parecia impossível que o povo de Deus triunfasse. A batalha de Jericó era intransponível. Imagine que naquela época não tinha pólvora, não tinha nada de explosivo. Como poder invadir? Como poderíamos invadir uma fortaleza? Por isso que naquela época o que acontecia? As pessoas faziam o cerco. E o cerco durava às vezes anos. Só quando acabava, porque não tinha como às vezes invadir. Mas no caso do povo de Deus foi diferente. 7 dias, grita, no último dia, 7 vezes, grita todas as vezes, e a muralha caiu. Mas tem uma coisa, essa cidade é amaldiçoada. Vocês não peguem nada para vocês. Tá certo? Tá certo. Acã não fez assim. Acã viu umas roupas bonitas, e naquela época a roupa era bem diferente de hoje, a roupa era muito mais cara do que já é hoje. E ele pegou prata, escondeu embaixo da tenda dele. O povo de Deus foi derrotado pelo pecado de Acã. Você imagina? O povo inteiro perdeu contra o pecado. Para você estragar um suco de laranja, precisa de mais de uma laranja estragada? Um pouco de fermento? Percebeu por que a gente tem que cuidar dos direitos? Temos que cuidar do que acontece no nosso meio? Por causa disso. O pecado de um pode e vai influenciar a batalha. Gideão tinha 32 mil pessoas disponíveis. Quantos foram para a batalha? 300. Era esse o número certo. Então aqui, tome muito cuidado, porque a gente não tem que tocar em determinadas coisas. E não é tocar mesmo. E eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E olha o versículo 1 do capítulo 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, olha o que Paulo está dizendo aqui. Se a gente tem esse tipo de promessa à nossa disposição, o que a gente vai querer o resto do mundo? E não estou falando do resto do mundo, não é o resto que as pessoas do mundo querem nos dar, não é isso não. É o resto do mundo no sentido de que o mundo está destruindo, sendo destruído, e em breve será destruído completamente. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha como esse assunto é recorrente. Volto com vocês agora ao capítulo 4 de 2 Coríntios. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, nos entregue. Irmãos, se você é um crente verdadeiro, você nunca será possuído por Satanás, mas você pode ser influenciado por ele a todo instante. O que você acha que aconteceu com Pedro quando ele disse: Jesus, de forma nenhuma permitiremos que o Senhor seja crucificado? Atrás de mim, Satanás, foi a resposta de Jesus. Porque você está se preocupando, Pedro, com as coisas do mundo, você se esqueceu das verdades de Deus. E o diabo colocou palavras na sua boca, e você nem percebeu que eram dele dessas palavras. Cuidado, irmãos, para que você não se veja ser um instrumento do mal na vida dos outros. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: eu falei sem pensar. Irmãos, quando a gente pensa muito, a gente ainda erra. Imagine quando a gente não pensa. Quem não se prepara para fazer o que é certo, se prepara para errar. Toda vez que você não se prepara adequadamente para fazer aquilo que é correto, você está se preparando para errar. Quando a gente se prepara, a gente ainda corre o risco de errar. Imagine se a gente não se preparar adequadamente. Mas parece que hoje em dia a fé evangélica é mais ou menos assim: diga o que vem à mente, faça o que sentir no coração. Olha, pastor, mas não está assim na Bíblia. O que você sentir no coração, você... Não, cada um
Naim oferte segundo propôs a Deus no seu coração. A Deus. Não é o seu coração enganoso. Cuidado. Então aqui ele diz, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Qual o propósito disso? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Luz. Lembra quando Deus fez o mundo em Gênesis? Como era o mundo? Uma escuridão só. O mundo, eu falo, é o universo ali, né? Está criando todas as coisas. Então Deus criou e houve o quê? Um grande abismo. Era tudo escuro. Aí então Deus diz, Deus criou o sol? Não, Ele criou a luz antes. Faça-se a luz. As estrelas só vão ser criadas dias depois. E essa luz vinha de onde? Do próprio Deus. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Então houve separação entre luz e trevas. E houve então o primeiro dia. É por isso que o judeu ele começa o dia dele de noite. 6 horas, que a gente chamaria, né? 6 horas da tarde, 6 horas da noite, do dia anterior, começa o outro dia. Então, que dia começa? O sábado. Sexta-feira, 6 horas. E termina sábado, 6 horas. E sábado, 6 horas, já começa domingo. Por quê? Porque foi assim em Gênesis. Primeiro veio a noite e depois o dia. E o dia só pôde vir quando veio a luz. E houve então separação de luz e trevas. É isso que Paulo quer relembrar a esses irmãos. Você vai perceber que várias vezes, principalmente na escrita, nessas 2 cartas aos Coríntios, Paulo vai fazer muita referência do Antigo Testamento. Aqui ele diz, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então o Evangelho é da glória de Cristo. O que Paulo quer dizer aqui? No Evangelho, o único que recebe glória é Cristo. Não tem espaço para a glória de ninguém. É Cristo que é glorificado. Qualquer coisa de bom que você fizer é Cristo. E o que for de ruim é você mesmo. Não posso culpar o diabo? Não pode não, é você. Mas ele me enganou. E você foi enganado porque quis. Porque você tinha a verdade para usar como escudo. Capaz de apagar todos, não alguns, viu? Todos os dardos inflamados de quem? Então, se você tomou uma dardada, uma flechada, de quem é a culpa? Sua, minha. A flechada que eu tomei, não sou culpado da sua não. Das flechadas que eu tomo, a culpa é quem? Minha. Porque eu tinha o escudo da fé, podia me proteger. Mas eu estava com preguiça de botar o escudo. Então aí, agora, né? Aceite as consequências. Vigiai e orai sem cessar. Sem cessar. Então, se você está orando e não está vigiando, você não está orando. Porque a oração que não te leva à vigilância é uma oração que você não está ouvindo. Oração não é monólogo. Não é só você falando. Oração é diálogo. Você e Deus. Deus e você. E como Deus é infinitamente mais sábio, a gente deveria ouvir mais, né? É interessante como a gente às vezes vai com oração assim, só a gente fala e depois diz amém. Mas vem cá, você não dá nem uns 10 segundos assim para ver se Deus quer falar alguma coisa? Não, pastor, eu já falei tanto. Aí o tempo já foi só eu falando. Então quer dizer que se Deus quiser falar alguma coisa para você, você não tem tempo para ouvir hoje. Porque o seu tempo foi todo para você falar com Deus. Olha como é incoerente. É como às vezes a pessoa paga uma consulta no médico para se automedicar. Eu já vi isso, viu? A pessoa está no médico, aí o médico está lá vendo os exames, nem viu os exames. Não, porque o diagnóstico é esse aqui, e eu tenho que tomar esse remédio, né? Então você veio na consulta por quê? Já sabia o que fazer. A gente está bem assim hoje em dia. Todo mundo acha que sabe tudo, quando não sabe nada. Os quais Deus disse certo, cegou o entendimento dos incrédulos. Uma das melhores formas de você cegar o entendimento de alguém é convencer de que ela já sabe tudo.
Uma pessoa que pensa que sabe tudo não vai querer saber mais nada. Se eu penso que sei tudo, eu vou procurar estudar a Bíblia. Para quê? Para eu desaprender? Se eu já penso que sei tudo, para que eu vou estudar a Bíblia como esse pessoal bitolado que fica 4, 5, 6 horas? Não, isso vai me atrapalhar. A letra mata, não é assim? Tem nada a ver com isso. A letra está falando da lei do Antigo Testamento, em relação à nova aliança que vivifica. Então aqui ele diz, cuidado, Satanás ele age dessa forma, para que o entendimento não chegue até você e você continue cego, espiritualmente falando, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Para uma pessoa que não enxerga a diferença entre noite e dia, para uma pessoa que não enxerga, toda hora é noite. Quando uma pessoa é totalmente cega, o que ela vê? Nada, só escuridão. Sabe quando a gente fecha o olho? Pois é isso que o cego está vendo. Porque a gente vê de olho fechado. Tem diferença entre noite e dia? Tem diferença entre essa luz estar acesa ou apagada? Não enxerga. E é isso que o inimigo quer, que você continue sem enxergar. Facilita muito a vida dele. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Não cometa a mesma falha que Filipe. Mais de 3 anos andando com Jesus, mostra-nos o Pai. Agora, filho, você não sabe, a essa altura que eu e o Pai somos juntos. Versículo 5, já estou concluindo, viu, irmãos? Até meia-noite, né? Brincadeira, viu? Primeiro culto de meia-noite, se Deus permitir, vai ser na nova sede. Não se soberbeça, viu? Por favor. Humildade. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Então não é você, é Cristo em você. E olha que coisa interessante. Também cuidado para você não ficar falando só de Cristo no sentido subjetivo e não se cobrar e não se colocar à prova na frente dos outros. Porque também somos tentados a fazer isso. É o que muitos dizem como se fosse algo bom, né? Não olhe para mim, olhe para Cristo. Sim, eu não estou vendo Cristo mais. Eu estou vendo o corpo dele. É você. É você. Então é isso que ele diz aqui. Cuidado, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. De maneira que, se Cristo é o meu Senhor, o meu comportamento tem que ser o mais parecido com o dele. É o que o próprio Jesus vai ensinar. O discípulo não é diferente do seu mestre. Pelo contrário, o discípulo tem que procurar ser mais parecido possível com o seu mestre. Não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas. Por que você faz isso? Porque Cristo mandou. Porque Cristo mandou. E tudo que você faz é porque Cristo mandou? Pois é, Cristo é o meu Senhor. Imagine que você tem um filho de 2, 3 anos de idade. Tem que usar essa idade, porque até com essa idade já tem criança se governando. Aí a criança está lá no parquinho. A outra criança diz: vai ter manhã de chocolate. Vamos lá para casa? A criança vai dizer: vou perguntar para o meu papai ou para a minha mamãe. Uma criança de 2, 3 anos vai dizer: vou, depois eu dou uma ligada para o meu pai. Qualquer coisa eu mando um zap. Você imagina aquele de 3 anos falando isso? Deve estar endemoniado. 3 anos, manda um zap para informar que foi comer um bolo na casa do amigo. 3 anos. Qualquer dia desse chegamos, viu? Tem criança de 4, 5 anos querendo, né? Segurar o pau, né? Cada vez para mais cedo. Olha, quando eu tinha 10, 11, 12 anos, se a gente estivesse na presença de adulto para falar, posso falar? Hoje em dia, meu filho, o adulto é que tem que pedir, posso falar? Porque meio que as crianças não querem deixar, né? Os adolescentes não querem deixar os adultos falar, então cuidado. Não é assim, não deve ser assim.
Então o que Paulo está dizendo aqui é: Cristo é o Senhor, nós somos os seus servos. A ideia é: a gente deveria ter sempre isso bem claro na nossa vida. Fazemos o que Cristo manda, o que agrada a Cristo. E não fazemos o que não agrada a Cristo, o que Cristo diz para não fazermos. Mas você é assim, você é um pau mandado, graças a Deus, queria ser mais. Mas o meu pecado às vezes me atrapalha nisso. Mas eu queria ser mais mandado ainda. Se fosse a minha vontade, era só fazer a vontade de Deus sem pecar. Por isso que eu quero chegar no céu logo. Porque lá o pecado não vai me atrapalhar mais. Mas tem tanta gente na igreja querendo ser independente, querendo ser diferente, né? Não, isso fui eu mesmo que quis fazer. Não veio de Deus? Não! Então você está fazendo na igreja por quê? Aqui isso é para fazer as coisas que Cristo mandou. E assim, aqui fora daqui, você deveria ver como uma extensão daqui. Sua vida não existe sem Cristo. É interessante como as pessoas dividem as suas vidas como um gaveteiro. E a espiritualidade é uma das gavetas. A linguagem de Cristo é outra. Nós somos uma nova criatura. Pois é, você era um gaveteiro antes de Cristo. Agora em Cristo é um armário com uma porta só. Abriu você é uma coisa só. Não tem gavetas? Não. Tudo é Cristo. É claro lá. Né? Não tem isso. No máximo as prateleiras. Mas está vendo tudo ali. É uma coisa só. Falei prateleira para ficar mais organizado, né? Mas uma coisa só. Não tem esse negócio de gaveta que abre e fecha. Não, uma coisa só. Abriu você, já vê quem é você. Não é? Sua espiritualidade, depois é sua profissional, é acadêmica. Não, tem isso não. Pessoal, não. É uma coisa só. Cristo está em tudo na nossa vida. Hoje não está em nada. Versículo 5, eu quero concluir aqui nessa... Versículo 5 e 6, que termina essa primeira sessão aqui do capítulo 4. Não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor, nós mesmos como vossos servos. Por amor de Jesus. E ainda tem isso, viu? Você tem que servir a Deus porque você ama. Não é porque você está querendo receber alguma coisinha não, viu? É por amor. É na moral. Ama mesmo. Você está fazendo isso porque lá na frente, né? Uma mão lava a outra. Não, é por amor. Estou fazendo isso porque Ele já fez tudo por mim. O cristão verdadeiro não espera que Cristo faça mais nada por ele. Não me entenda mal, não fazemos nada sem Cristo. Mas a ideia é que eu não estou esperando nenhuma atitude de Cristo, né, para me motivar a fazer outras coisas. Não. Toda fonte de motivação eu encontro aqui, ó, no Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se você não é motivado por isso, não se engane, nada mais te motivará. Não da forma qualquer. Versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Lembra que eu disse a vocês? É exatamente a referência que Paulo estava mostrando aqui, de Gênesis, capítulo 1. Estava tudo escuro e Deus disse, acende a luz. Ah, foi nesse dia que criou todas as estrelas? Não, não foi nesse dia. Nesse dia ele fez a luz. As estrelas, outra coisa. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Da mesma forma que aquela luz é do próprio Deus, na nossa vida é a mesma coisa. Quando nós conseguimos enxergar o quão pecadores somos, é só porque a luz chegou até nós. É por isso que tantas pessoas na igreja têm uma ideia tão pequena do seu próprio pecado. Olha, irmãos, não tem ninguém nessa sala pior do que eu. É verdade, você não presta, eu sei, calma. E é por quê? Porque tem coisas que eu luto aqui que você não faz ideia. Mas eu faço. E sei que Deus faz também. Então, você devia saber quem você é. Quando você lê, por exemplo, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria.
Você tem essas três coisas sobrando em você? Assim, sobrando, sabe? Lembram das virgens prudentes? Quando disseram, ó, divide o azeite aí, dava para dividir? Não. O que a gente tem para aqui é só para a gente. E não é egoísmo. É porque a salvação é pessoal. Intransferível. Não pode. O máximo que a gente pode fazer é dar o exemplo, apontar o caminho. Então, cuidado, irmãos. Resplandeceu em nosso coração. É preciso que a gente se cobre mais. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. Isso significa que se você não está se cobrando, significa que você não está vendo o perigo que você é para você e para os outros. Imagine uma pessoa que tem problemas mentais. Ou alguém que acha que pode consumir bebida alcoólica e dirigir. Essa pessoa representa um perigo só para si. A gente teve um exemplo, né? Não quero ser leviano, mas pelas notícias que eu vi, parece que comprovaram que o autor, aquele que bateu um poste, um carro mais simples, ele matou o outro, não foi? E ele morreu, mas matou o outro. E ele estava onde? Numa festa. Depois comprovaram que ele consumiu realmente bebida alcoólica pelas imagens. E a outra pessoa? Ela não bebeu, pois é a escolha dele. Acabou tirando a vida da outra. Ele achou que dava para beber e dirigir. Ele não entendeu o perigo que ele representava para si e para os outros. Por isso, irmãos, que é tão importante que a gente se cobre, que a gente, né, tenha esse posicionamento com a gente mesmo. E eu estou insistindo nisso, né, vou concluir aqui, porque o que a gente tem visto hoje na igreja, né, se fala muito do pecado, muito pouco do pecado, e menos ainda do nosso pecado. Até quando a gente fala de pecado, como tem que falar na igreja, né, mostrando o mal que é, parece que é uma coisa subjetiva. Parece que o pecado está andando lá fora. E a gente vê isso por frases como: Deus abomina o pecado e ama o pecador. Uma pessoa que me disse uma vez: e você viu alguma ilha passando pelo aí? Show! Ou maledicência? Show, maledicência! Não, a maledicência, para ser maledicência, tem que ser praticada por alguém. Ou não? Estou errado? A imoralidade é um ente? Não, ela é imoralidade porque alguém pratica ela. Então, quando a gente fala de pecado, às vezes, não, pecado é algo que a gente não dá. Sim, mas e aí, o seu? Como é que está? E aí, vamos lá? Como é que está? Então, a gente tem sido extremamente complacente com a gente. Então, na verdade, deveríamos ser muito exigentes com a gente. Complacentes com o próximo. Perdoando, né? E mesmo assim, se você está vendo o cisco no olho do irmão, tira. Cisco incomoda. Pode infeccionar. Então é preciso que a gente tenha essa cobrança, irmãos. Vou repetir, ninguém deveria cobrar mais uma vida de santidade de você do que você mesmo. As suas escolhas ruins, elas até influenciam outras pessoas, mas o mais prejudicado é você. Então, a escolha do jovem rico influenciou a outros? Com certeza, aquele jovem devia ser um expoente da sua geração. Mas qual foi a pessoa que mais prejudicou quando disse não para Jesus e sim para o mundo? Ele mesmo. Ele tanto entendeu isso que ele foi embora o quê? Triste. Se Jesus está certo, ele está. Eu fiz uma péssima escolha, eu vou ter que sofrer as consequências disso. Então é preciso que a gente tenha essa cobrança. Por quê? Porque senão a gente nunca vai ser o que a gente deveria. Se eu me aceitar como eu sou, como eu vou ser transformado? Se eu me aceito como eu sou. Você já viu hoje em dia que essa meio que virou uma frase de efeito?
de uma sociedade politicamente correta? Se aceite como você é. É engraçado porque isso só cola para quem não entende a frase. Então, se aceite como você é. Então, a gente aplica o quê? Regras a respeito de uma escolha de sexualidade, regras a respeito de alguém que escolhe comer determinado tipo de alimento. Sim, mas não é isso que ele está falando. Imagine que você se satisfaz matando os outros. Então, eu estou te dizendo o quê? Seja quem você é. Você é um sociopata? Não seja. Não mude. Porque se isso vale, tem que valer para tudo. Então, a mesma sociedade que fala determinadas frases é a sociedade que vai dizer que determinadas atitudes, né, são completamente reprováveis. Como, por exemplo, né, se a gente disser que só crente vai para o céu e que determinadas escolhas de sexualidade são pecado e levam alguém para o inferno. Absurdo! Você está fazendo separação. E o que você está tentando fazer é o quê? Você está tentando me separar da minha fé. Não vai conseguir. Então, nós precisamos seguir as advertências que Paulo faz em várias cartas. Serem firmes e constantes no Senhor. Firme. A ideia é tem alicerces profundos. Tenha raízes profundas. Para que quando chegar a ventania, e vai chegar. É isso que Paulo vai escrever a Timóteo e vai dizer dias tempestuosos. A expressão correta é essa, quando lemos lá. Porque chegará um momento em que os dias se tornarão difíceis. Ali a expressão é tempestuosos. A ideia do verbete em grego é uma grande tempestade. Muitas traduções para o português é dias difíceis. Então, cuidado, irmãos, porque os dias são esses. Se a gente não estiver firmado na palavra de Deus, somos jogados para um lado, para o outro, todo tipo de doutrina. Então chega essa ideia de uma igreja inclusiva, a gente abraça. Uma igreja que se preocupa com o social mais do que com o espiritual, como se isso existisse, né? E aí a gente abraça, né? Uma igreja permissiva, que aceita todo tipo de prática no seu meio e não combate nenhum tipo de pecado, e a gente abraça também, chamando isso supostamente de amor. Não, a gente tem que estar firme no que a gente fez. Mas como a gente vai estar firme no que a gente fez se nem a nossa vida é transformada pelo que a gente fez? Se a gente não tem essa convicção, esse ponto de transformar a nossa vida, de cobrar a gente, nas palavras do próprio Paulo, eu esmurro o meu próprio corpo. Não queira ser um desses personagens que são por aí, ensinando os outros a fazer coisas que eles não fazem. Você vai ensinar alguém a ter uma vida saudável, você tem que ser um referencial de vida saudável. Eu mesmo não tenho uma vida saudável, mas se você quiser ter uma vida saudável, me siga. Siga o meu canal. Siga o meu Insta. Eu dou várias dicas. Meu Deus, como é? É sério. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é isso que a gente tem manifestado. Essa frase maldita que tem acompanhado a muitos: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Porque a maioria das pessoas quer ainda ficar nas trevas, não quer se expor. Então eu não posso dizer faça o que eu faço, porque eu não quero que você invada a minha privacidade. Eu quero te manter distante de mim, o máximo que eu puder, para que você não enxergue determinados aspectos da minha vida que eu sei que eu preciso mudar, mas eu não quero. Percebeu? Porque faça o que eu falo. Porque as pessoas têm colocado barreiras. E aí você acha que conhece alguém, cuidado, você não conhece. As pessoas que você imagina que são determinadas pessoas se mostram em determinadas circunstâncias o oposto do que você imaginava. As pessoas que mais me machucaram na igreja foram as pessoas que eu mais ajudei. As pessoas que eu mais me dediquei a cuidar foram as pessoas que mais me machucaram com ingratidão, com traição, com maledicência, com todo tipo de coisa ruim que você imaginar.
São as pessoas que mais a gente se dispôs a ajudar. Isso é alguma coisa nova? Não. É para que o nosso amor se esfrie. É para que a gente se canse de fazer o bem. E a gente vai fazer isso? Não. Mas é preciso que a gente se importe. Eu sempre disse isso a vocês e vou continuar dizendo, já concluí. Não admita. Esse ano é um ano de Olimpíada, né? Não mudar, vamos mudar e voltar antes. Ou pela vontade de Deus acontecer outra coisa. Aí você vê lá os jogos. Você acha que você, aquela pessoa que está lá para disputar uma modalidade de 10, 20 segundos, você acha que ela se preparou 1 hora para aquilo? Anos. Renúncia. Distanciamento das pessoas que supostamente amam e desamam. Mas vi aquilo como um bem maior. Vai valer a pena quando eu voltar com a minha medalha. 20 anos de distanciamento, 20 anos de uma vida separada como um atleta de elite, vai valer a pena porque eu entrarei no grupo, né, de elite que é as pessoas que ganharam alguma medalha olímpica na sua vida. Pois é. E você foi chamado a ganhar a coroa incorruptível. E você quer se esforçar menos que esse atleta? É isso mesmo? Você acha que um atleta desse, ele precisa de alguém para ficar, não coma isso. Fulano, você tem treinamento 5 da manhã, né? Irmão, isso era coisa que ele ouvia quando eu tinha 5 anos, 6 anos de idade. Quando chega às vezes, não precisa nem virar adulto. Pega uns meninos de 14, 15 anos de idade, ele para acordar 5, está acordando para comer. Já sabe o que tem que comer, já sabe o que tem que dormir. Por quê? Porque desde os 4 anos é aquela rotina. Rotina. Qual é a sua rotina? Ou você separa para Deus o que dá? Você não tem uma rotina espiritual? Não tem um horário que você separa para Deus? Não, pastor, realmente não faço isso não. É assim, quando sobra. É sério. Você nunca leu Caim e Abel? É o que sobra? Não quero colocar fardo não, irmão. Eu quero te mostrar a verdade. Se você está dando o que sobra para Deus, não ache que isso é coisa boa. E não é. E longe de mim querer impor a você uma atitude religiosa. Por quê? Porque não é só ser religioso, não. Imagine que você tivesse uma rotina espiritual como os fariseus tinham. Você pode ter essa rotina espiritual e nem ser espiritual. Mas é impossível você ser espiritual e não ter essa rotina. Percebe como a gente já devia saber disso há muito tempo e está praticando. Vem cá, irmãos, tem alguém aqui que não sabe que açúcar em excesso faz mal à saúde? Não, você nunca sabe disso. Tem alguém aqui que não sabe que gordura em excesso faz mal às veias do coração? Não, você nunca soube disso. Sal em excesso eleva a pressão. Você nunca imaginou que isso é assim. Meu Deus. Ou não? A gente sabe que a gente tem que seguir os passos de Cristo. Está faltando tempo. E eu vou dizer, vontade. Enquanto a gente não começar a demonstrar que temos vontade em ser transformados, não seremos. Então, você tem o pouco, seja fiel no pouco. Seja fiel nisso que Deus te deu. Eu creio que todos que estão aqui têm algum tipo de ministério da parte do Senhor. Alguns, inclusive, já abandonaram, outros estão se esfriando nele. Por que isso? Isso tem que mudar. E ninguém pode cobrar você mais do que você mesmo deveria. Por quê? Porque se você muda porque eu estou te dizendo, a sua mudança não é válida. Você tem que mudar como uma decisão de alguém que ouviu a voz de Cristo e decidiu segui-la. Ah, pastor, mas você não disse que essa decisão é o próprio Senhor que dá vontade da gente seguir? Pois é, é sempre assim. Eu faço tudo como se tudo dependesse de mim. E quando eu consigo, eu sei que foi tudo por causa de Cristo. Seria uma definição da vida do crente.
Parece que a nossa salvação depende tudo de nós. E quando a gente é salvo, a gente sabe que só foi porque Cristo fez tudo em nós. Cuidado para você não inverter as coisas. Tudo Cristo fará, não vai fazer não. Ele já não disse que você tem que tirar determinadas coisas da sua vida? Não acha que ele vai tirar essa vontade de você? Ah não, sabe, Cristo tirou a vontade de fazer isso da minha vida. Isso é uma exceção. Na maioria das vezes, você vai ter que lutar contra essa vontade todos os dias. Temos que conviver com a nossa carne todos os dias até chegar no céu. Se eu não calar a boca, eu continuo falando, viu, irmãos? Mas é importante, vou repetir pela 100ª vez só hoje. Ninguém pode cobrar mais da gente do que a gente. Vá para isso, vá para casa com isso. Pense nisso. Irmãos, é preciso que a página vire. A gente vai ficar sempre nessa mesma tecla. Será que a nossa vida não evolui? Paulo diz aqui, é de glória, a gente vai ficar caindo no mesmo buraco. A gente vai ficar repetindo o mesmo degrau. Então, é preciso que haja uma evidência de que a gente tem um crescimento espiritual. Vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos está dando de mudar de sede. E vamos ver se o nosso cristianismo muda também, né? Vai com um padrão, né? Maior. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esses tão importantes alertas. Em primeiro lugar, para mim, Senhor. Ninguém é mais cobrado do que eu. Desse grupo, nessa noite. Deus me perdoa, Senhor. E me ajuda a ser como eu devo ser. Por favor, de cada irmão e irmã, juntamente com eles, e coloca o Senhor clamando pelo nosso crescimento espiritual. Para que haja, Senhor, uma evidência clara de que fomos alcançados pela tua graça, regenerados por ela, e vivemos agora uma nova vida em Cristo Jesus. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de confusão. Ainda mais, Senhor, de luz com as trevas, pois já temos aprendido tantas vezes que não pode existir nenhum tipo de comunhão, que está confusão entre luz e trevas. Pelo contrário, Senhor, que a tua luz evidencie qualquer aspecto negativo na nossa vida que precisa ser transformado, Senhor. E não nos contentemos em ser quem somos, mas busquemos a ser quem tu quer que sejamos, Senhor, para a tua glória. Sonda-nos, Senhor, e revela a nós quem de fato somos nessa noite. Nos concede um coração puro, para que em espírito de verdade, como verdadeiros adoradores, possamos adorá-lo de forma correta. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de sermos transformados, santificados por meio da tua palavra, que é a verdade. Que seja assim, Senhor. E ao término desse encontro solene, do bendito nome de Cristo, estaremos conscientes da transformação que o Senhor operou em nós, desejosos e diligentemente buscando frutificação dessa transformação que aconteceu hoje. Ajuda-nos, Senhor, a ser quem devemos ser para a tua glória. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Agora apenas alguns minutos e retornamos até meia-noite? Ainda não. Aleluia. Eu gostei que alguns disseram amém, viu? Hoje eu te motivar.